Fala gurizadinha, aqui é o professor Pedro Vazata, professor de Física, e hoje eu vou resolver com vocês a questão 109 da prova azul do Enem 2021. Vamos à questão. Cientistas da Universidade de New South Wales, na Austrália, demonstraram em 2012 que a lei de Ohm é válida mesmo para fios finíssimos, cuja área da seção reta compreende alguns poucos átomos. A tabela apresenta as áreas e comprimentos de alguns dos fios construídos, respectivamente com as mesmas unidades de medida. Considere que a resistividade mantém-se constante para todas as geometrias, uma aproximação confirmada pelo estudo. E aqui a gente tem uma tabelinha, né, onde a gente tem os 4 fios e as suas características, né, de área, comprimento e resistência elétrica. E faz a seguinte pergunta. As resistências elétricas dos fios em ordem crescente são... Bom, o que a gente tem que calcular aqui, né? Sobre o que está falando esse exercício? Ele está falando sobre a segunda lei de Ohm, tá? Sobre o que se trata a segunda lei de Ohm? A segunda lei de Ohm, ela vai ser a responsável por calcular o valor da resistência elétrica de um certo condutor, né? De algum certo resistor. Bom, como é que eu faço esse cálculo da resistência elétrica de um resistor? Ele é dado por R, que é a resistência elétrica, igual a resistividade, que é uma característica do material, por exemplo, material de cobre, de zinco, de alumínio, vezes o comprimento do fio, dividido pela área de seção transversal. Bom, essa fórmula é mais adequada para a gente calcular a resistência elétrica de fios, tá? Então a gente pode pensar, por exemplo, a resistência elétrica de um fio que está fazendo uma ligação de uma casa, por exemplo, ou até mesmo de um fio de resistência elétrica de um chuveiro, tá? Se alguém já viu uma resistência elétrica de chuveiro, vai ver que é um fiozinho todo enroladinho, assim, que ele fica dando uma voltinha, tá? Se tu não viu, tu pode abrir aí na tua casa, dar uma olhadinha, tu vai ver essa resistência elétrica. Então, o que influencia na resistência elétrica desse resistor aí, que é o resistor do chuveiro? Influencia de que material ele é feito, que é esse valor aqui da resistividade, tá? Essa letrinha grega aqui, o Rho. O comprimento desse fio e a grossura do fio, que é o que a gente chama aqui de área de seção transversal, tá? Para que serve um resistor elétrico? Relembrando um pouquinho, né, de conteúdo. O resistor elétrico é aquele dispositivo que a função dele é esquentar, tá? Então passa corrente elétrica por ele e ele esquenta por causa disso. A gente pode relembrar, né, que qual é a função de um chuveiro elétrico? Esquentar a água, certo? Então está passando uma certa corrente elétrica por esse fio e ele está esquentando. Bom, e aqui o que a gente está querendo calcular? O valor da resistência elétrica R1, R2, R3 e R4 de 4 fios diferentes. E daí o que o exercício nos informa? O valor de área de cada um desses fios e o valor do comprimento de cada um desses fios. E diz para considerar a resistividade, certo? Constante para todas as geometrias, ou seja, o Rho de cada um desses fios são todos iguais. Eu posso pensar que o Rho1 é igual ao Rho2, que é igual ao Rho3, que é igual ao Rho4. Portanto, eu posso desprezar, eu posso ignorar essa grandeza aqui no meu cálculo. Então, quando eu for calcular, eu vou calcular a resistência R1, a resistência R2, a resistência R3 e a resistência R4, certo? Levando em consideração os valores de comprimento e área de cada um desses fios. Vamos lá. Para a resistência R1, nós vamos ter 312, que é o comprimento do fio, dividido por 9, que é a área do fio. Na resistência 2, nós vamos ter 47 dividido por 4. Na 3, vamos ter 54 dividido por 2. E na 4, 106 dividido por 1. Beleza? Então a gente vai ter que calcular isso aqui e depois ordenar em ordem crescente esses valores. Eu vou pegar minha colinha aqui, porque eu não sou bobo nem nada, né? O valor de R1 dá aproximadamente 34,67. O da 2, 11,75. O da 3, 27. Isso aqui dá para fazer de cabeça a conta, né? E o 4, 106, também posso fazer de cabeça a conta. Qual é a unidade?
Lembra aqui, ó, que ele diz, ele não fala qual é a unidade em momento nenhum, né? Nem de comprimento, nem de área, nem de resistividade. Mas ele diz aqui, ó, que todas têm a mesma unidade de medida. Então eu só vou considerar que esses valores aqui são unidades de resistência elétrica, um valor aleatório, mas eles são todos iguais. Então vamos ordenar, né? Se é em ordem crescente, eu vou ter que R2 é menor que R3, que é menor que R1, que é menor que R4. Então nós vamos ter a alternativa C, C de campeão, nossa alternativa correta. R2 menor que R3, menor que R1, menor que R4. Certo, pessoal? Espero ter ajudado vocês aí com essa questão. Nos vemos em uma outra resolução. Abraço, tchau, tchau!